Hoje é o terceiro dia do nosso desafio e você é muito bem-vindo e bem-vinda. Deixa eu só terminar de ajeitar algumas coisinhas, né, para você que está me assistindo depois, consegue ver já desde o início dessa live gravada, né? E deixa eu só ajeitar aqui. E aqui nós já estamos, tá bom? No nosso terceiro dia de desafio. E hoje nós iremos meditar nas promessas de Deus. Deixa eu baixar aqui um pouco, acho que está alto. A rinite permanece forte. Me desculpa. Estamos no desafio de 7 dias, introdução à Bíblia, para você. Sete dias, introdução à Bíblia, 7 dias para começar e perseverar. Nós seguiremos, não é, até sábado, domingo, até domingo, nesses dias. E, como eu sempre falo, tem sido um desafio para vocês, tem sido um desafio para mim. Nós estamos fazendo esse desafio juntos de verdade, porque eu amo ler a Bíblia, amo estudar a Bíblia, porém eu tenho dificuldade em voltar aos estudos quando eu passo por algum período que eu paro, né, que eu paro de estudar. Hoje a rinite está mais forte, então eu já peço perdão a vocês de novo, tá? Mas a gente vai, né, segue aquela lógica do antes feito que perfeito. Nós seguiremos fazendo. E nesse terceiro dia, nós fizemos no primeiro dia, no segundo dia, frase, não é, que nos ajudam a... Essa luz de fundo aí é como se fosse um pisca, é quase isso. Mas é mais para me dar claridade aqui no fundo e não ficar tão escuro. Então eu ainda estou encontrando aqui o certo. Mas voltando. Estamos com frases durante cada dia do desafio. Estamos seguindo tarefas a cada dia desse desafio. Todo o assunto desse desafio, todos os versículos, todas as tarefas. Um e-book que eu montei em PDF gratuito, você não paga nada para baixar. Está no link da bio. Você clica no link da minha bio, vai abrir uma página. Lá você pode clicar. Tem 2 e-books lá, todos 2 são gratuitos. Um é esse do desafio da agora. E tem também um link. Deixa eu tirar esse aqui que eu acho que está balançando muito. Acho que vai ficar melhor. E tem o link do canal do YouTube. Então, só é você clicar no link desse desafio, vai abrir o PDF e você pode clicar em baixar. Você pode ler no seu celular, você pode imprimir da forma que ficar melhor para você, tá bom? Qual o objetivo desse desafio? Mostrar a você que, primeiro, a importância do estudo da palavra de Deus, a importância de ler a Bíblia todos os dias, que nós conseguimos ser, sim, constantes na palavra do Senhor, que não precisamos de muito para estudar a Bíblia, não precisamos saber, não precisamos fazer cursos, não precisamos fazer faculdade de teologia ou do que quer que seja para estudarmos a Bíblia. Quem faz faculdade de teologia é muito bom, o aprendizado é bom, quem faz cursos referentes a isso também é muito bom, porém, não é isso que vai, como é que eu posso dizer assim, ser o principal do estudo. O principal do estudo é a Bíblia, e ela está acessível a nós.
O principal do estudo é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos mostra além do que está escrito na palavra. Jesus, quando ele estava para subir aos céus, lá no livro de João, capítulo 14, ele diz aos discípulos que o Pai enviaria o Espírito Santo e ele iria ensinar. Então, o Espírito Santo está hoje presente em nossas vidas para nos ensinar, para ensinar a palavra de Deus, para nos ajudar a compreender a palavra de Deus. E é algo que eu vou reforçar sempre. Estou reforçando desde segunda-feira e vou reforçar hoje de novo. Nós, naquele grande dia, nós que temos acesso, né, à internet, acesso a livros, nós não teremos desculpa para dar a Jesus por não ler a Bíblia. Nós não teremos essa desculpa. Poderemos ter outras N desculpa, mas essa nós não teremos, tá bom? Vamos iniciar com uma oração e depois eu vou voltar. Mais uma vez eu peço desculpa, estou com a rinite, que desde domingo, na verdade, ela está indo e voltando nos períodos de crise por causa de temperatura. E quem tem rinite sabe que acontece desse jeito, né? E se eu ficar exposta a qualquer alergeno, volta de novo. Então, tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, Deus grandioso. Pai, nesta hora apresento a minha vida como um canal em Tuas mãos. Porque eu sei, Senhor, que de mim nada veio, de mim nada é e de mim nada pode ser feito. Eu sei, Deus Santo amado, que tudo é para a glória do Teu santo nome, que tudo vem de Ti. Se o Senhor não fizer, não adianta, aqui está. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar de direito em minha vida. Toma o Teu lugar de direito, Senhor, em cada vida que está assistindo neste momento. Seja por live ou seja por gravação. Apresento a Ti, meu amado, peço a cobertura do Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Peço, Deus Santo amado, que seja o Senhor a guardar cada lar neste momento, Pai, e a conceder-nos uma gota da Tua sabedoria, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco diretamente. Ensina-nos, Pai, a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Guia-nos, Deus, por este caminho. Guia-nos pela vereda da justiça, Senhor. Assim eu louvo e agradeço na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos hoje no terceiro dia do desafio. Nós tivemos o primeiro dia falando sobre... Vou fazer só um apanhado geral, começando com Deus, Salmos 119. Depois tivemos o segundo dia ontem, gratidão na palavra, Salmo 100. E hoje, promessas de Deus, que é o terceiro dia, que a palavra está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. É uma passagem bem conhecida, mas eu vou ler para que a gente possa partir do mesmo ponto, tá bom? Que diz assim, Jeremias, versículo 29, verso do 11 ao 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativeiros. E congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Gente do céu, socorro. Vou ter até um auxílio aqui do meu lado, porque a situação não está boa. Mas será feito da mesma forma, tá? Não vou parar. Deixa eu pegar aqui, cadê minha outra Bíblia? Porque eu quero ver algo.
aqui, já que o meu celular. Eu uso duas. Eu uso uma para estudo, que é essa daqui, que já mudou de cor. E a de cá eu uso para estudar e também para sair, porque é mais leve, né? Deixa eu só abrir aqui pra gente... Pronto. Deixa eu deixar aqui do meu lado. Nesse dia 3 do desafio, desse desafio, o terceiro dia, vocês estão achando que o som tá alto? Ou sou eu que tô muito... Deixa eu ver aqui. Acho que melhorou. Porque eu gosto de estudar a Bíblia com som de fundo. Nesse capítulo de Jeremias 29, do verso 11 ao 14, Jeremias ele escreve uma carta aos cativos que estavam na Babilônia. E para esse povo que estava na Babilônia, Deus começa a dizer para eles: eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Não é pensamento de mal, é pensamento de paz, para dar a vocês o fim que desejais. E aí no versículo 12 ele já diz: então vocês vão me invocar, vocês vão orar e eu vou ouvir. Estou trazendo para o presente, tá bom? Estou trazendo a passagem para o presente. E aí no 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que essa palavra mais marca a mim? Em primeiro lugar, que temos uma promessa em Deus. A promessa de que os pensamentos do Senhor para mim e para você são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Ou seja, desafios, lutas, tribulações, dores, angústias que nós vivemos e enfrentamos, esse não é o pensamento de Deus para a minha vida, para a sua vida. Essa não é a vontade de Deus. O pensamento que Deus tem para nós é pensamentos de paz, não é pensamento de mal. O que nós vivemos, nós sabemos que vivemos em decorrência de viver nessa terra, num mundo que vive no pecado, né? Desde a queda de Adão e Eva, o mundo vive em pecado. Então, o mundo vive em dores. O mundo vive as consequências de maldições. Glória a Deus, vamos ficar desse jeito. Ai. Sim. A primeira coisa é a promessa de Deus, de que o pensamento que Ele tem para a sua vida, o pensamento que Ele tem para a minha vida, é um pensamento de paz. É um pensamento de que a minha vida não é para andar no caminho de guerra. A minha vida não é para ser de dor. A minha vida não é para ser de tribulação. É para eu viver em paz. Essa é a vontade soberana de Deus. O segundo é que Deus diz outra promessa. Ele diz: vocês vão me invocar, orar, e eu vos ouvirei. Tá entendendo? Eu vos ouvireis. Ou seja, quando eu oro, quando eu invoco a face do Senhor, quando eu me derramo aos pés do Senhor, quando eu vou de espírito e em verdade diante do Senhor, Ele me ouve. Pode parecer que Ele não ouve, mas Ele ouve. Está escrito na palavra dEle e Ele vela para cumprir a palavra. Então Ele ouve. A terceira coisa é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando eu busco a Deus de todo o meu coração, Ele será achado. Eu o encontrarei. É como se Deus estivesse escondido. Mas Deus está escondido, irmã,
Vamos dizer que está escondido, mas não porque ele se esconde, mas porque as multidões de pecados que existem em mim, porque nós nascemos em pecado, de pecado, fazem a separação. A palavra de Deus também fala sobre isso, que o que faz a separação entre nós e Deus são os pecados. Então, esse pecado faz essa separação. Esse pecado nos mantém distante da presença de Deus, nos mantém distante do que muitas vezes Deus quer para nós. E aí ele diz: e serei achado de vós, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Ou seja, Deus ainda promete a restauração. Então, de início, o que nós precisamos entender e aprender nesse terceiro dia de desafio, né? No primeiro dia nós entendemos que nós, lendo a Bíblia, nos aprofundando na Bíblia, nós conhecemos quem é o Senhor e a sua vontade. No segundo dia, nós entendemos que, lendo a Bíblia e nos aprofundando, nós conseguimos encontrar a gratidão. Não só a gratidão, vamos dizer assim, eu agradecendo a Deus pelo que Ele já fez por mim, mas eu usando a Bíblia para exercer a minha gratidão a Deus, independente do que Ele tenha feito ou não por mim. E hoje é que o que nós vamos aprender, que existem promessas na palavra do Senhor. Sim, minha irmã, eu sei que existem promessas, né? Todo mundo fala, existe 365, existe promessas, existe promessa, existe promessa, existe promessas. Só que muitas vezes nós esquecemos é que a promessa de Deus, para ela se cumprir, ela não depende propriamente da minha vida ou da sua vida. Calma. Em partes sim, em partes não. Por quê? Ai, Jesus. Por que em partes sim ou em partes não? Primeiro, aquela máxima que muitos falam, que muitos cantam, quem tem promessa de Deus não morre. É mentira. Morre sim. Tá? Isso não tá na Bíblia. Morre sim. Quem tem promessa de Deus morre se não quiser andar segundo a vontade soberana de Deus. Não é isso? A promessa de Deus, ela não depende da minha capacidade para se cumprir. A promessa de Deus, ela não depende de eu ser uma pessoa ao qual eu precise ter uma cor de pele específica, uma condição financeira específica, uma casa, um tipo de casa específico, um tipo de fala específica ou congregar em uma determinada igreja específica. A promessa de Deus não depende disso. A promessa de Deus, ela não depende da minha condição, no termo de dizer assim ao Senhor, eu não sou capacitada. Eu não sou capacitado. E nós conhecemos, né? Quando Jeremias ele é chamado, a primeira coisa que Jeremias grita, e a gente já viu isso em várias pregações, é que eu não passo de uma criança, mas Jeremias já era um adulto. Quando ele diz eu não passo de uma criança, ele não era uma criança. Jeremias já era um adulto. Tá? Só que o que Deus responde a Jeremias? Jeremias, antes de você ser formado, eu te conheci. Antes de você nascer, já tinha uma promessa sobre sua vida. Antes de você sair da madre da sua mãe, eu já conhecia o seu nome. Antes de você ser chamado menino ou menina, já tinha o propósito de Deus para você realizar nessa terra. Então, mais uma vez, a promessa de Deus, ela não depende desse tipo de condição. Ponto. O que a promessa de Deus ela depende para ser cumprida?
na minha vida e na sua, ela depende de nós querermos, de nós estarmos no mesmo, como é que eu posso dizer assim, em linha, em linha. Sabe aquela frase que muito se fala, colocar na brecha, ou estar na brecha, ou é como se fosse, né, um copo que você vai derramar água. Se o copo ele estiver longe do líquido, a água vai derramar no chão. Mas quando o copo está na mesma direção da água, o copo vai encher de água. É a mesma forma a promessa de Deus. Eu sou esse copo e eu preciso estar na direção que a água está sendo derramada. Ou seja, eu e você precisamos estar na direção da vontade soberana de Deus, para que a promessa de Deus ela se cumpra na minha vida e na sua vida. Ontem nós falamos sobre... Aleluia! Glória a Deus, meu nariz. Ontem nós falamos sobre o quanto eu posso, não é ajudar Deus a cumprir a promessa dele, mas é eu ter entendimento do que o que cabe a mim, a preparação, eu me preparar. Eu usei aqui o exemplo de alguém que é chamado para o ministério do louvor, para alguém que tem... Gente do céu, eu vou passar a live todo fungando, me perdoe. De alguém que é chamado para o ministério de louvor. E essa pessoa que é chamada para o ministério de louvor, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa se preparar. Quando ela recebe a promessa, um exemplo, quando ela recebe a promessa de Deus, Deus fala com ela diretamente, usa a palavra, usa outras pessoas, usa o líder, usa os pastores, e vai dizendo, né? Olha, Deus mostrou que vai levar para o mundo todo, que você vai cantar em igrejas de outro idioma, ou que você vai viajar de avião por vários lugares, vai gravar CD, mas não, que hoje não se grava mais CD. Mas vai fazer shows. Isso aí, quem vai fazer é Deus. Porque você olha e diz, espera aí, eu não tenho condição financeira. Eu não tenho condição financeira de viajar de avião. Eu não tenho condição financeira para chegar nessas rodas que me levará mais longe. Eu não tenho condição financeira de ir para outro país. Eu não tenho nenhum tipo de condição de cumprir isso que Deus falou. Justamente, essa aí é a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela nunca condiz com a sua realidade atual. A promessa de Deus, ela nunca vai condizer com a sua realidade atual. A promessa de Deus, ela sempre vai falar do futuro. Por quê? Deus está no tempo Kairos. Cronos estamos nós, que divide-se o tempo em passado, presente e futuro. Deus está no Kairos. Deus hoje já enxerga o nosso futuro. Então, quando ele dá uma promessa hoje, ele já dá uma promessa enxergando o futuro, enxergando lá na frente, enxergando o que vai acontecer anos depois. Sabe-se se essa promessa vai levar 10 anos, 20 anos para se cumprir, mas Deus está enxergando lá. Só que o que é que eu e você, que recebeu a promessa, devemos fazer? Nos prepararmos. Mas prepararmos de que forma? Bom, eu posso pagar uma aula de canto, então eu vou pagar uma aula de canto. Se eu não posso pagar uma aula de canto, eu vou assistir vídeos. Então eu vou tentar me preparar no que está ao alcance das minhas mãos. Quando Deus ele dá essa carta para Jeremias escrever, referente ao povo de Israel, ele está dizendo isso ao povo. O povo naquela hora, ele estava cativo na Babilônia. O povo naquela hora, ele estava preso. O povo não estava na terra dele. O povo estava em uma terra estrangeira, vivendo como escravo, tá? Sem saber como seria o seu futuro. Sem nem saber se teria futuro ou não. Mas o que Deus vem dizendo
Eu sei que o pensamento eu sei qual pensamento eu tenho de vocês. E não é pensamento de mal, é pensamento de paz. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Só que aí ele diz, só que vocês vão ter que me invocar. Vocês vão ter que orar. Vocês vão ter que me buscar. Para que eu possa ouvir vocês. E é buscar de todo o coração. Não é buscar o de eu vou no culto hoje, oro, leio a Bíblia, canto louvor e acabou. E assim eu quero que a promessa de Deus se cumpra em minha vida. E assim eu quero que a minha vida seja bênção. E assim eu quero que as promessas aconteçam e que eu viva em paz. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Nós precisamos viver uma vida quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós costumamos brincar que não temos mais livre-arbítrio. Não temos mais querer. Como é isso, irmão? Viramos escravo? Vamos dizer que sim. Mas nós optamos por ser escravo. Nós queremos ser servos. Nós queremos ser servo de Deus. E todo dia nós escolhemos ser servos de Deus. Então, quando eu levanto minha mão, quando eu confesso a Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo para ele, olha, aquilo lá que eu vivia aprisionada, o Senhor me libertou, então agora eu escolho te servir. Eu escolho não servir mais ao diabo, eu escolho servir ao Senhor. E aí, quando nós passamos a servir ao Senhor, nós somos apresentados a isso aqui. Que muitos conhecem, poucos lêem e muito menos ainda praticam. Nós somos apresentados a isso aqui de uma forma, muitas das vezes, errada, com interpretações erradas, de formas grosseiras, mas de quem é o erro? É do pastor, da pastora, dos líderes que estão no altar? Também. Isso eles vão pagar diretamente com Deus se estiver errando. Porém, o principal erro é meu e seu. Porque nós escolhemos servir a Deus. E Ele nos deixou isso aqui. Então, se Ele nos deixou isso aqui, não é para ficar na estante tomando poeira aberta no Salmo 91, achando que está defesa da casa. Não é para isso. É para quê? É para ler. Se eu te dou, presta atenção, o Espírito Santo é terrível. Se eu te dou um livro, se eu chego para você agora, minha irmã, meu irmão, vou te dar um livro de presente. Tome. Com muito amor e carinho, estou te dando esse. Eu escrevi esse livro. Esse livro foi escrito por mim. Esse livro foi todo escrito por mim para que você tenha uma vida, como é que eu posso dizer assim, uma vida completa, para que você possa ter uma vida plena, para que você possa entender a vontade de Deus. Então, eu tô te dando esse livro, meu irmão. Esse livro que eu escrevi para você. O que é que você tem que fazer com o livro? O que é que você tem que fazer com o livro? Guardar? Esconder? Abrir em uma página qualquer e deixar lá? Tirar uma foto, postar? Ganhei! Não! Eu espero que você leia. Porque eu tô te dando, eu tô te falando que eu escrevi esse livro, então eu quero que você leia esse livro. Eu quero que você chegue para mim e diga, olha, Ava, você me deu aquele livro que você escreveu, e naquela parte assim, 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 eu fiquei em dúvida. Naquela parte assim, naquele capítulo, eu achei assim, mas foi isso mesmo que você quis dizer naquele livro? Por quê? Porque você tem intimidade comigo.
E você pode me chamar para conversar, né? Nós somos amigos. Então, se nós somos amigos, você vai fazer o quê? Vai pegar o telefone ou vai sentar comigo e vai dizer, olha, Eva, aquele livro, deixa eu tirar umas dúvidas com você, né? Eu li. Agora sim, ó, aquele capítulo, fiquei em dúvida, sabe? Não entendi ele muito bem. Você me explica? Aquele versículo, ou aquela partezinha que tá lá no livro, eu acho que não é assim. É isso que Deus quer que a gente faça. É isso que o Espírito Santo de Deus quer que a gente haja. Entende? Ele quer que a gente sente, pegue, abra e diga assim, Senhor, eu não estou entendendo. Me explica o que está aqui. Não foi o Senhor que escreveu? Não foi o Senhor que inspirou? Não tem ninguém melhor para me explicar o que está aqui senão o Senhor. Eu quero que o Senhor me explique. Na tua palavra está escrito que o Senhor iria explicar, que o Senhor vai ensinar. Então me ajuda a entender o que está aqui. Eu não estou entendendo. Mas aí o que é que nós fazemos? Nós pegamos e larga lá. Ah, não, culto tem que levar, porque senão, né? A pessoa chegou sem Bíblia na igreja, né? Na hora lá o pastor vai mandar abrir a Bíblia. Cadê minha Bíblia para abrir? Vai que eu tenha uma oportunidade na igreja, eu tô sem Bíblia. Aí lê a Bíblia na igreja, depois chega em casa, acabou. E aí a gente ora, Dai-me direção, Senhor. Dai-me direção. Ensina-me a tua vontade. Ensina-me os teus caminhos. Senhor, me ajuda a decidir. Senhor, para que caminho eu vou? Para que lado eu faço? Qual decisão eu tomo? Senhor, Senhor, Senhor. E é como se eu estou conjecturando agora. Eu estou falando isso, não é a Bíblia. É como se Deus estivesse olhando de lá de cima e dizendo assim, ó, e mostrando. Isso aqui serve para quê? Serve para quê? Serve para quê? Porque você não abre, você não lê, você não tenta entender, você não me chama para tentar te explicar, você não me chama para te ensinar. Você não quer nem conhecer o que está aqui dentro. Todo dia você arruma uma desculpa para não ler. Todo dia eu não tenho tempo. Eu estou cansado, eu estou com sono, eu fico com dor de cabeça, meus olhos doem e não vai dar tempo, e não dá, e meu tempo não cabe. Mas aí fica a gente orando e pedindo a Deus. E pedindo a Deus, e pedindo a Deus, e pedindo a Deus. E é como se Deus estivesse lá de cima olhando, dizendo, serve para quê? Para quê? Para quê? Né? Eu conjecturando, eu, Ava, faço questão de dizer isso para não dizer que eu falei que está na Bíblia, em nome do Pai Eterno, tá? Né? Como se Deus olhasse e dissesse, para que mesmo que eu mandei homens escrever tanta coisa? Para que mesmo que por 1.200 anos homens escreveram, selaram com sua própria vida, guardaram com sua própria vida, alguns tiveram que guardar na memória, passar de rabino em rabino. Se vocês não querem ler, irmãos, naquele grande dia, nós não teremos desculpa. Naquele grande dia, nós não teremos como abrir a boca e dizer, Senhor, o líder da igreja X me enganou. O pastor da igreja Y me iludiu.
o líder ou a pastora da igreja W me falou algo e me matou. Gente, tá aqui. A verdade tá aqui. A verdade tá aqui, ó. Tá aqui. Qual a nossa dificuldade? Ah, irmã, eu não consigo ler de noite. Voltamos a bater na mesma tecla. Acorde 20 minutos mais cedo. Irmã, todo dia eu digo que vou. Acabo esquecendo, só lembro quando eu vou deitar. Bote o despertador. Faça disso a sua necessidade diária. É fácil? Claro que não, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. E tem dias que me perdoem os religiosos, tem dias que vai ser chato. Que me perdoem os religiosos, tá? Tem dia que você vai ler, você vai dizer, meu Deus, nada. Eu tô lendo de um lado e pro outro e nada entra, nada. Tem dias que vai ser mais difícil que o outro. Mas nós temos que fazer disso a nossa necessidade diária. Não é assim, ó. Num dia, um evento. Porque eu vou pregar, eu tenho que estudar a Bíblia. Porque o pastor me disse que vai me dar oportunidade, então eu tenho que estudar a Bíblia. Porque. Não é. Isso aqui tem que ser o meu pão todos os dias. Não é à toa que Jesus fala que Ele é o pão da vida. Isso aqui tem que ser a água que me purifica todos os dias. É isso aqui. Sem isso aqui, sem o conhecimento do que está aqui, qualquer frase que falarem na internet, dos ditos coaches, pastores coaches que agora surgiram, vai levar multidões e tem levado multidões. Por que é que tem tanta gente enchendo igrejas cheias de revelações e visões? E quando é culto de ensino, culto de palavra, culto de doutrina, culto de escola bíblica, você só vê 3 membros, 4 membros, o pastor e mais 3 membros e mais 4 membros. Por quê? Porque se o principal culto que a igreja está cheia, deveria ser o culto de ensino e o culto de doutrina, é o culto mais vazio. E o culto que deveria ser, não mais vazio, mas o culto que deveria ser um culto como acontece o culto normal da rotina da igreja. Os outros cultos. Não, são os cultos mais cheios, porque naquele culto tem visão e revelação. Então a igreja enche de membro, de visitante, de todo mundo. A igreja está chocada. E aí depois a gente fica, mas falaram isso. Tá na Bíblia, não tá na Bíblia. Tá na Bíblia, não tá na Bíblia. A gente não sabe, porque a gente não lê, porque a gente não estuda. E aí qualquer um que pega o microfone dá 300 chaves. E aí a igreja está dando glória a Deus, porque está dando chave de bênção, chave de vitória, todo. E a igreja está dando glória a Deus. Mas aí quando sobe um pregador, um pastor, um líder no altar e começa a pregar a exortação, e começa a ensinar, e começa a pregar a santificação, e começa a pregar a renúncia, o povo só falta virar a cabeça ao contrário. Nós somos crentes para quê? Só para chave? É tanta chave que eu não sei onde é que esse povo bota tanta chave que recebe. E eu devia estar com as pencas de chave. Porque o que eu vejo de pregador entregando chave e a igreja toda glorificando. E pregador pregando coisas que não tá na Bíblia. Gente do céu, e a igreja dá glória a Deus. De quem é a culpa? Dos dois. Do pregador, que está distorcendo a palavra de Deus e naquele grande dia ele vai prestar conta.
E da igreja que eu falo não é igreja placa, eu falo igreja pessoas. A culpa é nossa, que não queremos ler, que não queremos estudar, que não queremos parar e dizer, Senhor, me ajude, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo entender o que está aqui escrito, me ajude. Senhor, toda vez que eu vou ler, me dá sono, você vai ter que vencer o sono, você vai ter que vencer o cansaço, ler em pé, ler andando. Ai, mano, eu estou tendo tempo para ler, bote um audiobook. O profeta, ele fala, o meu povo, Deus usa o profeta e fala, o meu povo peca por não conhecer as escrituras. Não é isso que fala? E em Oséias 6, deixa eu abrir aqui, para eu não falar errado. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conheci um pouquinho hoje e tá bom, acabou. Não, é prossigamos. Ou seja, eu conheci um pouquinho hoje e eu preciso prosseguir para conhecer mais um pouquinho amanhã. Eu conheci um pouquinho hoje, eu preciso prosseguir para conhecer mais um pouquinho depois. Porque Deus, ele é infinito. Deus, ele não é limitado como a minha mente ela é limitada. Deus, ele não é limitado como o meu entendimento ele é limitado, porque mesmo que eu leia a Bíblia 300 vezes no ano, mesmo que eu estude frase por frase, palavra por palavra, ainda assim, eu ainda não vou conhecer Deus na sua totalidade. Ainda assim, o humano não vai conhecer Deus na sua totalidade. Porém, quando nós começamos a ler, a estudar, a tentar entender, nós deixamos de ser levados por palavras vãs, por palavras que não estão na Bíblia, por pregações que não estão na Bíblia, por pregações que são totalmente distorcidas da palavra de Deus. E o Senhor, ele nos avisou que isso aconteceria, que no final dos tempos a palavra dele seria distorcida, que viria profetas e iriam dizer ao contrário do que está escrito aqui. Mas para que a gente não caia, vamos dizer assim, nessa armadilha, o que precisamos fazer? Ler isso aqui. Fazer uso disso aqui. Não tem outro meio, não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não tem. Nós precisamos fazer uso disso aqui. Nós só podemos conhecer a Deus lendo, estudando a sua palavra. Então, assim, esse desafio, ele tem sido para mim 2 motivos. Eu tenho falado um, vou falar o segundo. Não sou fã de live. E me bato muito em disciplina. E de voltar a estudar. Porque eu gosto de ler, mas quando eu paro de estudar, eu tenho dificuldade para voltar a estudar. Entendeu? Minha disciplina ainda é inconstante. E nós precisamos ser constantes na palavra de Deus. Eu preciso ser mais constante. Eu preciso ter aquele momento meu separado para a palavra. Eu também preciso disso. Eu não estou falando, não é uma espada que vai só para um lado, né? Ela corta dos 2 lados. Então eu preciso também ter mais constância. Eu preciso ler mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso focar mais. Porque quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu preciso de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu vejo em mim a necessidade das misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Eu percebo que eu nada sou sem a misericórdia dele sobre mim.
Então, nesse desafio que nós estamos fazendo de 7 dias, hoje é o 3º dia, eu quero deixar uma tarefa e vamos unindo as outras tarefas. A tarefa do 1º dia, que você vai fazer hoje também, que é, você vai ler o versículo de hoje, Jeremias capítulo 29, do 11 ao 14. Depois você vai ler em voz alta e vai escrever qualquer papel que você queira, caderno, onde você quiser. Você vai escrever livremente, deixe sua mente fluir, deixe sua imaginação fluir. Muitas das vezes Deus vai falar com você dessa forma também. Você vai perceber que Deus vai falar com você também através dessa forma. Então, deixe a sua mente fluir, deixe a sua mente livre. Não apague, não risque, só escreva. Não precisa escrever muito, mas também não escreva só 4 linhas, que você não tem 4 anos de idade, né? Nós somos adultos e temos que fazer coisas que às vezes a gente não gosta. No 2º dia, a tarefa foi gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus, trazer à memória 3 coisas que nós oramos muito e Deus nos concedeu. E hoje a gente já não tem dado mais valor a isso. Então você vai escrever essas 3 coisas e vai agradecer ao Senhor em oração por essas 3 coisas. E a tarefa de hoje é: escreva esse versículo se aplicando ao seu momento atual. Traga esse versículo para você, tá? Por um momento, esqueça que ele foi escrito para Israel, esqueça que ele foi escrito por Jeremias, esqueça isso. Por um momento, você vai trazer esse versículo como se fosse Deus falando para você. Você vai falar no nível pessoal do versículo, tá certo? E traga à sua memória promessas que foram feitas para a sua vida. O que Deus prometeu a você lá no início de sua caminhada, que hoje você nem dá mais importância. Traga à sua memória e ore a respeito disso. Lembrando a vocês que todo o PDF está no link da bio. Você clica no link, vai abrir a página. Lá tem 3 tópicos. Tem o canal do YouTube, que você pode clicar aí para o YouTube. Lá no YouTube tem outros estudos. Vou botar mais também, já estou organizando isso. E tem 2 e-books. Tem um e-book de vida espiritual e tem esse e-book de introdução à palavra de Deus, introdução ao estudo da Bíblia. Lembrando que os 2 e-books são gratuitos, você não paga nada. Você pode baixar e ler no seu celular, ou você pode baixar e imprimir, tá certo? Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos, de aprendermos da palavra dEle, de nos alimentarmos da palavra dEle e de mais uma vez nos aproximarmos um pouco mais dEle. Estou olhando aqui minha mão porque a Bíblia a capa está caindo aos pedaços, literalmente. Soberano Deus, eterno, grandioso Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor, por essa oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada. E nem queremos ser, meu Pai. Muito obrigado por ter nos dado a graça de termos a Tua palavra conosco. Muito obrigado, ó Pai, por ter nos concedido a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que é Ele quem nos ensina, nos convence, é Ele que está conosco dia após dia. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, e nós só temos a agradecer. E peço, meu Pai, que cada palavra aqui derramada da parte do Teu Santo Espírito venha fluir sobre as vidas aqui presentes, Deus Santo, amado, como sementes frutíferas caindo em boas terras, e que essas sementes elas cresçam e frutifiquem como árvores frondosas. Ah, Pai Santo amado, glorificando, exaltando o Teu nome, que é sobre todo o nome. Nós louvamos a Ti mais uma vez nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade de cada um que está aqui.
de cada um que vai assistir depois, gravado, porque permanece gravado aqui no meu feed. Lá tem também o dia 1 e o dia 2. Vai ficar, vou botar também já o do terceiro dia, tá bom? Lembrando que amanhã, às 10 horas, nós estamos juntos aqui de novo, se assim Deus permitir, tá bom? Tenha uma paz do Senhor, uma boa noite e até amanhã.